Oi, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as flexões do substantivo. É algo bem simples, só que a gente tem que tomar bastante atenção. Vamos lá? O substantivo ele pode ser flexionado de três formas. A primeira é quanto ao gênero. O gênero nada mais é do que a variação do substantivo em feminino e masculino. Lembrando que aqui nós estamos falando sobre o gênero masculino e feminino da palavra, não tem nada a ver com o gênero da pessoa. Exemplo, aqui nós temos a palavra filha e filho. Aqui é a flexão mais comum quanto ao gênero, quando a gente permanece o começo da palavra, ou seja, a sua estrutura, e altera somente a sua desinência, o seu final. Porém, existem outras palavras que vai mudar totalmente quanto ao feminino e masculino. Exemplo, a palavra pai e mãe, que o feminino e masculino um do outro é totalmente diferente quanto à sua estrutura. A gente tem que lembrar também que tem alguns substantivos que, mesmo estando em determinado gênero, feminino ou masculino, vai se referir aos dois. Quando eu falo, por exemplo, estudante, a palavra estudante, ela não muda, mesmo se for para o feminino ou para o masculino, ela permanece com a mesma estrutura. Como que eu vou saber se está se tratando de um estudante ou uma estudante? Justamente a palavra que vai acompanhá-la. O artigo, um pronome ou o contexto no qual ela está inserida. Seguindo, nós temos a flexão de número, que nada mais é do que a palavra estar no singular ou no plural. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo bem simples dessa flexão, que é a palavra pessoa, no singular pessoa, no plural pessoas. Porém, eu sei que existem várias palavras que têm uma estrutura bem diferente quando tem essa alteração da flexão de número. Mais para frente a gente vai retomar um pouquinho sobre isso, porém no livro didático de vocês também tem algumas informações sobre isso. Referente à flexão de grau, é quando o substantivo vai para o aumentativo ou para o diminutivo. Aí nós temos o exemplo da palavra casa. Casinha no diminutivo, casarão no aumentativo. Casa seria o substantivo no seu grau normal. O que a gente tem que lembrar é que o aumentativo e o diminutivo do substantivo, ele também pode ser utilizado para expressar algum tipo de sentimento, como admiração ou crítica, dependendo do contexto no qual ele está inserido. Então, se eu chego e falo assim, nossa, mas você mora naquela casinha? A forma como eu falei vai ser algo que depreciativo, como se eu estivesse inferiorizando onde a pessoa mora. Mas eu também posso falar assim, nossa, que casinha mais bonita. Eu já estou fazendo um elogio. Então, o que a gente tem que entender é que as palavras, elas têm sim a sua funcionabilidade dentro do texto, elas têm um objetivo, só que dependendo de como ela foi escrita, ou as palavras a qual elas está acompanhando, pode alterar o sentido. Então, isso é importante lembrar.